Eu queria que você falasse mais um assunto, missionário, que deu um pouco de polêmica na outra vez, mas que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas entenderem, né? Você mencionou sobre o cordão umbilical da outra vez, né? Que a gente não deve guardar o cordão umbilical, devemos jogar fora. Isso. Mas por que nós não devemos guardar? Porque quando nós guardamos o cordão umbilical dos nossos filhos, ele tem sangue, tá? Ele contém sangue ali. O sangue, eu já vi pessoas entrar em espírito na minha casa. Se uma pessoa dessa entra e pega aquele cordão ali, faz obra com aquele sangue, ele consegue ter acesso ao meu filho. Então isso é muito sério, porque após o podcast, pessoas que foram pegar para jogar fora já não acharam mais o cordão umbilical dentro da caixinha guardado, tinha sumido. Meu Deus. Tinha sumido. E eles falaram, o que eu faço agora? Desesperada. Eu falei, cancela tudo que foi feito. Ora cancelando, quebrando, pedindo para Deus quebrar. Eles oraram e situações que estavam acontecendo com os filhos deles foram resolvidas. Entende? Então, assim, se eu guardar esse cordão umbilical sem prática oculta, sem nada, não tem problema nenhum. É um gesto de carinho, porque eu quero guardar uma lembrança. Dente, cabelo, eu quero guardar. O problema é alguém ter acesso e fazer obra com isso. E o problema de enterrar o cordão umbilical é o quê? É uma prática oculta. Eu estou ali fazendo uma superstição de enterrar aquele cordão umbilical para o meu filho ser próspero, protegido. Eu, como cristão, não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor, ele protege o meu filho. Ele blinda. Tanto que eu enterrei do meu mais velho, porque eu não tinha discernimento. E o Senhor me mostrou uma situação que ele estava passando de enfermidade, que estava ligada a esse cordão enterrado. E aí eu tive que ir lá no quintal, tá? Derramar o óleo ungido e cancelar. Senhor, cancela toda a maldição desse cordão umbilical enterrado aqui. Tudo que foi, Senhor, na vida do meu filho, de maldição, de doença, de enfermidade, de trava, eu orei. Cancela. Se tem demônio, Senhor, em nome de Jesus, arranca, tira. Tira todo o acesso. Eu consagro ao Senhor Jesus. Se eu tenho guardado ou enterrado, por exemplo, a minha mãe enterrou o meu numa fazenda, não tenho mais acesso a essa fazenda. Eu vou pedir para Deus visitar aquele cordão, onde ele esteja, porque Deus, ele visita. E aí vou pedir para Deus quebrar toda a maldição que isso gerou. Dela ter enterrado o meu, se eu enterrei do meu filho, não precisa ter acesso ao local, só pedir para Deus quebrar a maldição. E se tiver demônio ali, Deus tirar, expulsar em nome de Jesus todo acesso dos demônios. Se eu tenho guardado dentro de casa, eu pego ele, oro, Senhor, blinda esse cordão com teu sangue, que ninguém consiga tocar aqui. Blinda esse cabelo, esse dente com teu sangue, Jesus. Que ninguém consiga tocar. Eu peço ao Senhor que quebre toda maldição por eu ter guardado ele, e aí eu vou e jogo fora. Não faz sentido, né? Você ficar comemorando uma coisa, guardando algo que é do passado. Não. Você vai falar pra gente olhar para as coisas que estão à frente. Nossa, né? O nosso umbigo, ele tem uma ligação muito forte à nossa hereditariedade. Por quê? A nossa família lá atrás, o nosso umbigo, ele tem algo muito espiritual. Então, quando a gente, por exemplo, eu faço uma mentoria, eu falo para a pessoa botar a mão no umbigo dela para quebrar a maldição que tem ali, essa pessoa ela começa a vomitar, ela começa a passar mal e ela sente que foi quebrada. Maldição que não foi quebrada na sua vida. Coloca a mão no umbigo, ora para Deus cortar, para Deus quebrar, cortar esse laço, esse cordão umbilical de maldição que ainda está formado. Tem gente que ora assim e aí é quebrado na hora. E orou anos e não foi quebrado. Tem maldição que só é quebrada orando no umbigo. Então, temos acesso ao nosso corpo, vários acessos, por isso que a gente não pode guardar o cordão umbilical. Entende? A gente não deve enterrar e nem guardar. O que seria demônios familiares? Demônios familiares são os demônios que vêm acompanhando a família a cada geração. Então, por exemplo, o meu bisavô, ele tem o demônio familiar do vício. O que acontece? Ele pode estar salvo,
morreu, foi salvo com Cristo, só que não foi liberto, porque a libertação não tem a ver com a salvação. A minha mãe, alguém da minha família pode estar salvo e não estar liberto. Tem diferença. Então, se o meu bisavô morrer, esse demônio estiver na vida dele trazendo vício, esse demônio vai sair do meu bisavô que morreu, ele vai procurar alguém na geração da frente para ele acessar essa pessoa, para ele continuar se alimentando do vício. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver alguém com legalidade que está em pecado, vai acessar essa pessoa e vai começar a trazer vício. Eu já vi vários casos que o pai morreu, o filho começou a beber. A mãe morreu, a filha começou a se prostituir. Por quê? O demônio, ele passa, o demônio familiar, ele traz aquilo, ele influencia, e como a pessoa já está em pecado, ela cai. E aí vem a maldição, que se repete nas gerações. É o espírito familiar. Esse demônio familiar, ele vai entrar se houver legalidade, né? Se houver legalidade. Se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa não estiver em obediência com a palavra. Aí ele entra, ele acessa. Ele acessa. Aí ele precisa se alimentar. Por quê? O pecado alimenta o demônio. Se não tiver alimento, ele não vai ter alimento. Ele não vai se alimentar. Então, eu não estou cometendo pecado, ele vai fazer o que na minha vida? Nada. Ele vai para um que ele acessa e o vício dessa pessoa vai alimentar ele. Aí passa um tempo, ele vai para outro, acessa e é assim. Por isso nós vemos abortos de repetição, enfermidade de repetição, às vezes acidentes, um morreu, outro morreu, demônios de morte, acessando a família inteira. E tem como uma pessoa, assim, estação, inconsciência, e ela saber que ela está endemoniada? Muitos não conseguem identificar que estão com o demônio, não. Sim. Não sente nada, só sente assim, a vida travada, nada dá certo. Aí essa pessoa começa a sentir opressão, muita opressão, vontade de desistir, vontade de morrer. A influência, né? Ela começa a tomar, às vezes, decisões que não são delas. E quando ela vê, ela já tomou. Então ela acha que a mente dela não tá boa. Só que é o demônio que já tá agindo ali. Vamos falar um pouquinho dessa diferença de possessão, de opressão e oposição. Eu queria que você falasse um pouquinho. A opressão maligna é quando o demônio age por fora. Então esse demônio, ele não acessou ainda a alma da pessoa, não conseguiu acessar, entrar. O que acontece? Ele lança seta, flecha de opressão na mente. Ele usa a mente como alvo. Pensamentos intrusivos, negativos, vontade de desistir, de derrota. Pensamentos que essa pessoa, ela vai querer parar de ir na igreja, vai querer manter, não vai querer mais manter a constância. Ela vai se sentir o quê? Que ela é uma derrotada, que ela não consegue nada, que ela nunca vai vencer. Às vezes dá uma angústia do nada, uma agonia. Essa é a opressão. Dá uma ansiedade. Na possessão maligna, esse demônio ele vai agir por dentro. Então ele já acessou a alma da pessoa, tá? E aí, nesse caso, é um caso bem sério. Por quê? Ele consegue, muitas das vezes, sequestrar o consciente, subconsciente e inconsciente dentro da mente da pessoa. E essa pessoa não começa mais a agir como ela mesma. Ela começa o quê? A ter comportamentos que ela não tinha antes. O demônio, ele consegue acessar a mente dela, consegue se enraizar cada vez mais. E cada vez mais que ele se enraiza, ele se esconde nos órgãos, se esconde na alma, tá? Ele consegue se esconder ali. E muitas das vezes a pessoa acha que a vida dela não está dando certo por acaso. Só que é o demônio que está ali. Enquanto ele não sair, aí tem que saber como que ele entrou. Qual foi a brecha, a legalidade dada para ser quebrado e ser expulso. Aí tem que manifestar para sair. Na opressão, você orou, ele não manifesta. Ele só, às vezes a pessoa começa a tremer, você ora, expulsa ali aquela opressão e pronto. Na possessão, ele manifesta. Ele vem para fora. Na oposição maligna é o quê? O inimigo vem, ele escuta uma promessa que Deus tem para você. Tipo assim, eu tenho uma esposa para você abençoada. E aí ele escutou, ele traz uma mulher que é da igreja, mas não é de Deus. Por quê? Essa mulher, ela tá com a vida toda errada, mas tá dentro da igreja.
E aí o homem lá fica todo animado. Ah, Senhor, muito obrigada, varou que o Senhor me prometeu. E ele não ora confirmando, por causa da pressa. Ele não tem ali uma paciência de esperar. Ele não pede confirmação a Deus. E ele aceita o plano que o demônio teve para ele. Então, esse demônio ele vai fazer de tudo para a promessa não chegar até você. Ele vai fazer de tudo para te enganar, para trazer algo muito parecido com a promessa do Senhor. Vamos falar um pouquinho de discernimento de espírito. De espíritos, na verdade, né? Discernimento de espírito, ele é um dom que você vai aperfeiçoando. Como que você aperfeiçoa o seu também, para você discernir os espíritos? Ou ele é um treinamento? Como que a pessoa adquire isso? O discernimento é um dom. Ele está lá em Gálatas, né? Uhum. Então, quando eu queria discernimento, eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me dá discernimento. Eu comecei a jejuar e a orar pedindo discernimento. Porque eu tinha ganhado a visão aberta, eu conseguia ver o mundo espiritual, mas não conseguia discernir o que estava acontecendo. O discernimento é extremamente importante, porque às vezes você entra num ambiente. Quando a pessoa ganha discernimento, geralmente os sentidos dela espirituais se abrem. Então, tem o sentido espiritual e tem o sentido natural. O nosso tato, olfato, paladar, audição, tem também espiritual. Então, uma pessoa que chegou num ambiente e sentiu o cheiro de cigarro, o cheiro de bebida, sem ter ninguém ali fumando ou bebendo, ela pode discernir o quê? Tem demônio aqui no ambiente. Só que não é o dom de discernimento. É os sentidos espirituais dessa pessoa que foram abertos, através desse dom. Então, esse dom é de extrema importância, porque se alguém vier falar para você uma profecia e não for de Deus, na hora o Espírito Santo vai falar: não sou eu. Você é como uma anteninha no mundo espiritual, de alerta. Uhum. Deus, ele te ensina coisas que você não sabe, através desse dom. E quem dá esse dom, como que eu ganhei ele, foi o Espírito Santo que ativou em mim. O Espírito Santo pede para o Espírito Santo ativar esse dom e ler a Bíblia, porque a leitura da Bíblia, ela ativa o discernimento. Ela dá discernimento. É lendo a Bíblia que ganha esse dom e pedindo ao Espírito Santo. Qual que é a diferença entre ataques espirituais e quando esses ataques é consequência de algumas escolhas que nós fazemos, ou ela vem sem, assim, o próprio inimigo decide por ele mesmo sozinho? Não, algumas vezes são escolhas erradas. Então, tem pessoas que chegam para mim, principalmente mulheres, né? Irmã, eu me casei, julgo desigual, meu esposo me trata mal, eu tô muito cansada. Por quê? No namoro já teve sinais. E por ser julgo desigual já é complicado, já é difícil. Nós sabemos que para a pessoa se converter é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, muitas das vezes as pessoas passam por algo por escolha, porque escolheu errado, e isso é triste demais, porque essa pessoa ela não pediu discernimento, às vezes ela nem era ainda da igreja, né, para orar para Deus confirmar, ou essa pessoa já era da igreja e ela insistiu nesse relacionamento, sabendo assim dos sinais de como a pessoa era antes, porque dá para saber como a pessoa é quando a gente está conhecendo ela. Então, assim, às vezes a pessoa quer muito um trabalho, mas Deus não tem aquele trabalho ali para ela. Ela vai teimar com Deus, ela vai naquele trabalho. Deus tinha algo muito maior e aí vem a consequência. Tem algumas coisas que são consequências de escolha. E tem coisas que são batalha espiritual mesmo. Então, o inimigo muitas das vezes vai colocar algo que não é de Deus e depois a pessoa ainda vai culpar Deus, né? Igual, se o banco me oferece um monte de empréstimo e aí eu sei que eu não vou conseguir pagar, eu vou pegar o empréstimo que o banco me ofereceu? Não. Por quê? Como consequência, eu como cristão não posso ficar devendo.
E aí eu vou ficar devendo, eu vou culpar o Senhor porque eu tô cheia de dívida. Não, isso é consequência, tem que saber discernir, né, nessa parte. A pessoa que ela não tomar água, que ela não se alimentar direito, vai ter a consequência de quê? Imunidade baixa, enfermidade. Então tem gente que não toma água, não cuida do corpo, não cuida da mente, não se alimenta direito e aí também culpa o Senhor quando fica doente. Acha que é espiritual e não é assim que funciona. Missionária, hoje o tema, como sempre, libertação e batalha espiritual, né? Isso aí é algo onde Deus te usa poderosamente, né? A gente pode ver isso na sua vida, esse dom especial, tanto conhecimento, experiência que você compartilha. E eu queria fazer uma pergunta para você, né, relacionada aos fundamentos da guerra espiritual, né? Por que muitos cristãos eles perdem batalhas invisíveis? Porque eles esperam sentir para buscar. A maioria das vezes, os cristãos não têm uma vida regrada com Deus. Não têm uma vida de oração, de jejum, de busca, de constância. Eles não conseguem manter a constância diante do Senhor. Então, o que acontece? Espera a guerra chegar para buscar. E não é assim que funciona. Nós devemos viver em busca constante. Ainda que não trabalhe em libertação, mas tem que buscar. Nem que for para fazer um jejum por semana, 2 jejuns por semana, tem que fazer, buscar por eles e pela família deles. Tem que viver em constante busca, ainda que não sinta vontade. Porque tem gente que espera, né? Eu não sinto a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Eu quero, o nosso corpo, a nossa carne pede descanso. Então ele vai ser abatido. As nossas armas espirituais, como diz lá na palavra, são a Bíblia, a nossa fé, o nosso jejum, a nossa oração, discernimento. E temos que viver em constante busca. O que você chamaria de batalha invisível? Batalha invisível é aquela guerra espiritual que vem e nos pega de surpresa, porque ela vem, parece que nada está acontecendo. Aí começa briga no casamento, começa filho ficar doente. Aí nós já sabemos que estamos entrando em uma batalha espiritual invisível. Começa também, às vezes, a vontade de parar, de não ir mais na igreja, de não buscar mais, aquela frieza espiritual. Isso também é uma batalha. Você, como uma pessoa que trabalha com libertação, você que atende pessoas, né? Como que você faz no seu processo ali, do seu dia a dia, né? Você sente, assim, momentos de fraqueza também, falta de vontade? Como você lidar com isso? Sim, a gente também é bem atacado. O que acontece? A oração das 3, Deus começou a me cobrar desde agosto, eu comecei a fazer. De segunda a sexta pelo YouTube ao vivo eu faço oração das 3 da manhã. Eu mantenho, só que tem gente que acha que a gente não passa batalha, né? Só que não, eu levanto arrastando. Eu vou arrastando, eu vou cansada, eu vou, Senhor, me renova, Senhor, me ajuda. Só que eu sempre peço o renovo do Espírito Santo. Eu sempre peço para Deus me sustentar e eu sinto que eu sou renovada. Então, hoje eu não sinto tanto cansaço mais para orar às 3. Eu levanto com mais facilidade. Mas no início era muito mais difícil. Eu tenho que orar às 3 da manhã. Eu tenho que manter uma vida de jejum. Eu entrei agora no jejum de 40 dias. Aí eu coloquei lá nos grupos que eu tenho, o povo está jejuando comigo. 40 dias, até 1 da tarde, para pedir mais unção, mais autoridade, mais intimidade com o Espírito Santo, que é o que eu sempre peço no meu jejum. Eu mantenho uma vida de Bíblia, leitura bíblica não é opção. Eu tenho que ter 3 capítulos por dia lido, ainda que, assim, eu vou focar em um versículo, porque o Espírito Santo me chamou a atenção para um versículo. Mesmo assim, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, para eu ter aquela constância de Bíblia, sabe? Então, assim, oração no secreto. Eu tenho que orar pelo menos 1 hora no secreto, pelo menos 3 vezes na semana. Eu tenho que ter essa constância. Então é uma coisa que você encaixa, você é principal na sua rotina. E isso Sim.
você não pula, é Não. uma coisa regrada, assim. Regrada. Eu tenho que colocar na minha rotina, nos meus horários, as coisas de Deus. Igual assim, na hora da janta eu leio a Bíblia para as crianças. Então a hora da janta é a hora da Bíblia. A gente já associou a janta. De manhã eu acordo, já vou fazer o devocional. Abro o devocional, faço o devocional. Oração, eu já coloco segunda, quarta e sexta, 1 hora de joelho. Eu já coloco assim, para ser mais fácil. E como que você faz seu devocional? Você usa algum material auxiliar ou é só ler a Bíblia mesmo? Eu abro o Instagram em live e faço devocional 9 horas da manhã. Aí o povo faz comigo. Eu abro a Bíblia, certo, e o Espírito Santo me dá um tema. Tipo assim, você vai falar hoje sobre jejum, consagração, temas de libertação, temas de batalha espiritual. E às vezes ele fala sobre intimidade, oração. Aí tem a semana de buscar o Espírito Santo, a semana da libertação. Cada semana é um devocional assim. Por que você afirma que batalha espiritual não é grito, é governo? Porque o mundo espiritual ele não obedece falar alto, gritar, comando de quem não tem autoridade. Então o que acontece? Quando o cristão ele adquire autoridade, ele adquire governo espiritual. Eu tive várias experiências com isso, por quê? Porque tem uma espada de autoridade que a gente recebe quando a gente busca pela autoridade. Essa espada ela é pesada, não é qualquer um que consegue levantar. Então, só quem sabe de mundo espiritual vai entender isso daqui. O cristão que não busca autoridade no mundo espiritual, ele não tem governo. E ele pode gritar, ele pode fazer o que for, que nada vai acontecer. O mundo espiritual não vai obedecer a ordem que ele dá, a ordem de comando. Tá? Porque para dar ordem de comando em algumas situações tem que ter autoridade. Igual tem obra de feitiçaria que se você der ordem para quebrar sem autoridade, ela não é quebrada. Tem que ser alguém que tem autoridade. Tem demônio que não sai se a pessoa não tiver autoridade. O nome de Jesus, ele tem em si toda a autoridade. Só que o nome de Jesus, ele tem, para ser usado na sua totalidade, a pessoa que está ali proclamando esse nome, ela também tem que buscar. Ela também tem que buscar autoridade para ela conseguir ter ali com excelência o resultado. Uhum. Então quer dizer que existem níveis de batalha, então? Sim. Níveis de batalha. Só o nome de Jesus já não é para determinados tipos de demônios. Sim, então, tem demônio que é alta patente e que se a pessoa não tiver uma vida de jejum e oração, esse demônio não vai obedecer, não vai sair. A casta dele é dura, é forte. Então essa pessoa não vai ter o governo espiritual suficiente para estar ali batalhando. Por isso que não podemos orar por qualquer pessoa. Por quê? Tem gente que fala, Deus mandou a gente orar um pelos outros, mas Deus mandou a gente também vigiar. Deus mandou a gente orar uns pelos outros, mas devemos consultar o Senhor antes de orar. Por quê? Porque você vai pegar uma batalha e não está em jejum e oração. Está 1 mês sem jejuar e sem orar. E você pega ali contra um principado, uma potestade. E aí ali você vai ser todo quebrado. Porque aquele demônio, ele não vai te obedecer. A ordem de comando que você der não vai funcionar. Mesmo que seja através do nome de Jesus, você vai ficar protegido. Deus vai te proteger, não vai deixar você morrer. Mas vão vir lutas enormes para sua vida que talvez você vai ficar todo quebrado, você não vai aguentar. Então, para a gente não se quebrar todo, devemos o quê? Orar, jejuar, estar com a vida no altar. Para entrar numa batalha, tem que estar muito, muito bem protegido, muito bem armado. Tem que ter estratégia, tem que ter armas espirituais para entrar, não é de qualquer jeito. Entendi. Tem gente que acha que é só orar, né? Mas sim, orar é batalha. O que seriam esses demônios tão fortes assim que o nome de Jesus ele não expulsa esses demônios? Você tem alguma experiência quanto a isso? Eu já tive experiência com potestades. Eu olhei em cima da minha casa e tinha uma potestade em cima tentando atingir minha casa. E aí,
eu orei e Deus falou assim para mim, você tem autoridade para expulsar essa potestade daí. E eu falei, em nome de Jesus, Senhor, envia os seus arcanjos de fogo, que foi o que Deus me deu para falar, para amarrar esses demônios e levar embora. E foi quando eles começaram a afastar da minha casa, começaram a sair. Aquela nuvem negra saiu de cima da minha casa. Então, tem demônio territorial, tem demônio que vai manifestar na pessoa que ele é casta pequena, que são os mais de baixo nível. Tem demônio que já é legião. Aí, na legião, já é uma casta maior. Já é esse caso, que sai só com jejum e oração. Legião já tem mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa, tá? Cada legião tem mais de 6.000 demônios. Tem gente que tem 10 legiões dentro dela. Então, para você expulsar, a pessoa falou, manifesta, é porque é legião. Se o demônio falar na boca da pessoa, é porque é legião. Quando você vai expulsar, se você não tiver autoridade, ele fala para você, eu não vou sair. Eu não vou sair. E aí tem que estar firme no jejum e na oração. Tem que pedir discernimento do Espírito Santo para ver como que aquele demônio entrou ali. Porque você tem que quebrar a raiz, a porta de entrada, por onde ele entrou. Se foi sacrifício de sangue, se ele entrou através de um pacto, através de maldição hereditária, obra de feitiçaria. Por que que ele conseguiu acessar aquela pessoa ali? Existem manifestações no meio de mentorias? Existem. Muito. Mentoria tanto em grupo como individual. Existem muitas manifestações. E a maioria das manifestações são pessoas cristãs. Que é mais polêmico ainda. Por quê? Porque a pessoa ela pode ter 20 anos de igreja e ter um demônio dentro dela. Porque não passou pelo processo de libertação, ela não passou pela renúncia, ela não confessou os pecados, ela não pediu perdão, ela não renunciou ao passado dela, tudo que ela fez, aquele passado que a avó, que o vô, que o pai e a mãe fizeram. Ela não renunciou e ela não passou por uma oração de libertação e o demônio está ali escondido. Por que você acredita que na igreja tem muitos cristãos assim, dessa forma? Porque eles não passam por o processo de libertação, acham assim, aceitei Jesus, batizei, tá tudo certo. E aí essa pessoa ela chega em casa, ela não busca. A maioria. Ela é crente na igreja, mas chega em casa, Deus falou para mim, 80% é em casa. Não adianta ir para a igreja, cantar louvor, ler a Bíblia. É lindo aprender. O que devia ter mais ensino também de libertação nas igrejas, que eu não vejo. É muito difícil. Essa pessoa vai para casa e ela continua com o demônio ali familiar, escondido, demônio de maldição hereditária, demônio às vezes de vícios antigos, tá ali, tá escondidinho ali. E o que acontece? Quando ela começa a buscar em casa, se encher do Espírito Santo, esse demônio não resiste mais de ficar ali. Ele sai. Ainda que não manifeste, mas quando a gente se enche do Espírito Santo, se enche do poder de Deus, ele não tem mais espaço. Aí ele sai. A pessoa que tenta fazer isso, tenta entrar nessa rotina e não consegue, ela tá tendo o cansaço, não consegue entrar nessa rotina de jejum e oração, já é um ataque na vida dela. Já. É um ataque, é o demônio lançando opressão, bloqueio, estagnação, às vezes lança procrastinação. E geralmente é através da opressão na mente. Não deixa a pessoa fazer. Porque ele sabe que se ela fizer, ele vai ter que sair. Então, quando eu me ajoelho para orar, o demônio tem até 2 horas para me parar. Para parar a minha oração. Ele tem uma resistência maligna de 2 horas. E ele fica ali tentando fazer a pessoa levantar. De 2 horas? 2 horas. Como que você chegou a esse Deus me revelou. Esse número? Quando eu estava orando de joelho, quando foram dando 2 horas, eu consegui, Deus me arrebatou em espírito e me mostrou em volta os demônios saindo de perto de mim e os anjos afastando eles. Os anjos já estavam ali, mas Deus permite. Eles chegam e ficam atacando. E quando a gente ora 2 horas, forma uma barreira que não deixa mais ele acessar quem está orando. E a partir dali você acessa o Santo dos Santos.
E aí a presença de Deus desce, é onde você tem intimidade, você tem um acesso direto ao Senhor. Fico imaginando você, né, que trabalha com libertação. Não tem como você voltar para trás, né? Não. Tem que ser Deus falou sempre para mim, se eu avante. parar, o demônio me mata. E ele sempre fala para mim, quando ele manifesta na mentoria, se você parar, eu te pego. Verdade. Fala. Ele me xinga, né? É. Mas ele tenta intimidar, né? Colocar medo. Tenta. O medo paralisa, né? O espírito do medo está na Bíblia, ele é um espírito. Então, quando a pessoa está com medo, ela vai ficar paralisada. Então, a incredulidade, o medo não vai deixar essa pessoa progredir, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. O demônio sempre vai tentar colocar na cabeça dela o quê? Olha, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, eu vou pegar alguém da sua família, vai tudo piorar, vai começar os ataques. Só que essa pessoa, ela vive a vida dela frustrada. Por quê? Ela já vive tendo ataques sem ela fazer nada. Porque quem já aceitou Jesus, já comprou a briga com o inferno. Então, o jejum, a oração e a Bíblia, o demônio tenta distorcer. Falar que isso que está trazendo o ataque, mas não é. É isso que vai te blindar, que vai te proteger. Vai começar o ataque? Vai, mas depois passa, é só resistir, continuar. Hoje eu vivo um estágio com Deus de intimidade que antes de algo acontecer, o Senhor já me mostra. Por quê? Quando a gente está ali firme, com intimidade, que a gente se aproxima do Senhor por amor, por querer buscar a presença dele sem interesse de querer algo material, o Senhor ele começa a nos mostrar o profundo, o oculto. Então, o que acontece? Hoje eu vivo um estágio assim, eu falo alguma coisa que eu estou precisando, sem intenção de ganhar. E aí o Senhor, ele vai e me dá. Aquilo aparece na minha mão. Aquilo começa a acontecer. Eu estou no estágio também que às vezes, igual essa semana, eu olhei para minha filha e Deus falou assim para mim, uma seta de enfermidade está vindo para a testa dela. E na hora que eu olhei, eu vi passando uma seta, igual uma flecha de fogo, indo para a direção da testa dela. Peguei o óleo ungido, ungi, repreendi e eu vi a seta caindo no chão. Então, antes de acontecer, Deus já fala comigo. E Deus tem me prosperado de maneira que eu não conseguiria imaginar. Não tem, assim, a fidelidade dele é tão grande, que a gente não busca Deus para ganhar alguma coisa, a gente busca por amor. Mas dá para ver que quando você se posiciona em obediência, em autoridade, você se posiciona ali, você não busca mais a bênção. A bênção, ela te persegue. A sua casa é próspera em todas as áreas. E tudo que você faz começa a dar certo. Não trava mais. O inimigo não consegue mais acesso.